Mais uma vez, cumprimento todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar sequência no nosso estudo sobre a Ordo Salutis, não é? Ainda com o tema a perseverança dos santos, não é? Que é um tema muito importante porque lida com questões cruciais, essenciais da nossa fé, da fé cristã, não é? Que devemos, com grande atenção, buscar compreender, tá bem, irmãos? Então, temos aí a continuação do nosso estudo sobre a perseverança dos santos. Bem, nós já estudamos alguns pontos extremamente importantes da nossa doutrina, né? Muito obrigado. Da Ordo Salutis, que envolve os seguintes temas. Começamos com eleição, não é? E nos primeiros estudos nós fizemos apenas um estudo. É claro que caberiam muitos outros, não é? Para um estudo mais aprofundado, não é? Mas fizemos apenas um estudo de eleição, que é um tema que já lidamos outras vezes também. Falamos sobre o chamado, não é? Que é quando Deus de fato nos chama com o seu chamado irresistível, né? Também chamamos de graça irresistível. Associado a isso, vimos a regeneração, o lavar do Espírito quando habita o nosso coração. Vimos também a conversão, que é o abandonar o velho homem, se arrepender e se agarrar a Cristo. Vimos também a justificação, o ato forense, né? No tribunal de Deus, de nos declarar justos pelos méritos de Cristo. Vimos também a doutrina da adoção, que é quando Deus nos chama para ser seus filhos, nos adota e nos dá direitos reais. Não é? Vimos a doutrina da santificação, tão importante, que é esse ato constante e progressivo na vida do crente. E chegamos na doutrina da perseverança, penúltima doutrina da Ordo Salutis. Essa aqui não é uma ordem cronológica, como temos dito, mas lógica da salvação. E, se Deus quiser, logo chegaremos na doutrina da glorificação. Mas, irmãos, acerca da perseverança dos santos, nós já vimos algumas verdades. Começamos com o estudo de caso sobre Davi, depois vimos 2 pontos, né, da doutrina da perseverança dos santos, e nós temos usado como base a teologia sistemática do Wayne Grudem, um teólogo batista, que disse o seguinte: por perseverança dos santos, entendemos que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida. Nós vimos essas verdades, que os verdadeiros crentes perseverarão até o fim com o Senhor. Mas vimos também a contrapartida disso, e que só os que perseveram até o fim realmente nasceram de novo. Então, nós vimos que a perseverança dos santos é algo fundamental para o verdadeiro cristão, que os santos devem perseverar até o fim. Mas nós vimos também que a perseverança, ela é uma evidência do novo nascimento. A perseverança dos santos, ela é uma prova de que alguém realmente foi salvo por Cristo. É tanto que, nesses nossos estudos, nós respondemos essas 2 perguntas. Verdadeiros cristãos podem perder a salvação? A resposta é não. E como saber se realmente nascemos de novo? A perseverança, nós vimos que é uma dessas evidências. Mas na frente, com a graça de Deus, veremos outras evidências de um verdadeiro salvo. Na verdade, nós já vimos aqui, ao longo dos estudos também, a santificação, o arrependimento verdadeiro, a mudança genuína, né, de mente, a mudança interna e externa, como nós vivemos. Todas elas são evidências de um novo nascimento. Mas nós vimos que existem alguns textos que os arminianos, né, eles usam para defender que é possível que alguém tenha sido verdadeiramente salvo, que alguém tenha verdadeiramente nascido de novo e depois tenha abandonado a fé.
E eles chegam à conclusão de que é possível isso acontecer e é possível as pessoas perderem a salvação. E nós, obviamente, declaramos, afirmamos que isso não existe, que isso é impossível, que isso não pode acontecer. E hoje veremos um desses textos. Veremos que os arminianos usam também o texto de João 15, e eu desde já convido você a abrir sua Bíblia nesse texto. João 15, para defender que é possível perder a salvação. E nós veremos que não. Que uma boa interpretação desse texto não nos leva a essa conclusão. Então, a máxima que está sobre esse texto é que os apóstatas, o que são apóstatas? Pessoas que um dia abandonam a carreira da fé, uma carreira que um dia começaram, que professaram publicamente ser cristãos, alguns infelizmente até exerceram ministérios, não é? Se passaram por cristãos por muito tempo, e nós veremos que é possível que os apóstatas eles podem dar sinais externos, meramente externos, de conversão, mas que na verdade eles nunca foram cristãos verdadeiros, tá? Então, se entendermos bem esse texto de João, do Evangelho de João, palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Nessa parábola que chamamos de a vinha e os ramos, nós veremos que o verdadeiro cristão ele não perde a salvação. Pelo contrário, ele é a verdadeira salvação. Aqueles que são verdadeiramente salvos, regenerados, eles perseverarão até o fim, para a glória de Deus. Os irmãos encontraram? Então vamos ler esse texto e orar ao Senhor. Jesus disse, a partir do versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém. O texto segue ainda em uma beleza única. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, Deus bendito, nós te damos graças pelo teu amor e por essa palavra, Deus, tão magnífica. Eu clamo a ti, Pai, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender a tua palavra e a viver para a tua glória. Eu clamo a ti, ó Deus, que nessa noite o Senhor não nos permita ficar com mais dúvidas, mas que elas sejam sanadas mediante a boa doutrina, o bom ensino da tua palavra. Eu peço que o Senhor me ajude, me ilumine e ilumine os meus irmãos para que possamos entender juntos as virtudes perfeitas, graciosas do teu ensino. É assim que rogamos, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Bem, estamos, como eu disse, diante desse texto, não é?
Eu vou lidar mais atentamente nele, detidamente, até o versículo 8, tá bem? Que é onde está a nossa questão, a nossa polêmica. Será que um cristão pode perder a salvação? Será que Jesus, ao falar isso aos seus apóstolos, né, Jesus disse isso na noite em que foi traído, né, na noite em que instituiu a ceia para os seus discípulos, será que ele está dizendo que é possível que alguém perca a salvação? Né? A objeção dos arminianos, né, que são aqueles que defendem que pode perder a salvação, que defendem o livre-arbítrio e tantas outras coisas, a objeção deles encontra-se primariamente nos versículos 2 e 6, né, que diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Isso é no versículo 6. No 2, Jesus diz que Deus o corta, que o Pai, que é o lavrador, corta e joga fora, e esse ramo seca, depois é lançado ao fogo. Então vamos analisar a passagem completa, em seu devido contexto, para que a gente entenda. E a primeira coisa que nós devemos saber, irmãos, dessa passagem é que ela se trata de mais uma parábola de Jesus. Eu sempre digo, esqueci de dizer antes, se alguém tiver dúvida, quiser questionar, perguntar ou contribuir, fique à vontade, tá? Mas essa se trata de mais uma parábola de Cristo. E sendo uma parábola de Jesus, e a parábola é uma comparação, né, na qual Jesus quer trazer verdades eternas para nós, e para isso ele usa de uma comparação de coisas que o povo vivia, né, para trazer essa verdade para nós. Ele usa aqui, nesse caso, uma linguagem agrícola. Então, como interpretar parábolas? Será que existe uma técnica bíblica adequada para interpretar parábolas? E a resposta é sim, existe, tá? A parábola ela deve ser interpretada no seu devido escopo, no seu devido conteúdo. Isso significa que aquele que profere uma parábola, ele tem um objetivo de trazer lições espirituais, mais do que meras lições de moral, tá? Como alguns entendem. Mas lições bíblicas, lições espirituais sobre verdades espirituais. E é isso que Jesus quer fazer. Mas uma coisa que nós devemos nos atentar quando interpretarmos parábolas, e nós devemos fazer isso com muito cuidado, é que jamais, irmãos, quando você lê uma parábola do Senhor Jesus Cristo, e a gente vê elas nos evangelhos, jamais devemos extrapolar o significado das parábolas. Porque senão a gente pode cair em erros grosseiros. O que seria extrapolar uma parábola? Por muito tempo, surgiu-se um tipo de interpretação bíblica chamada de alegórica, no qual absolutamente tudo que existe em uma parábola, ou onde as pessoas poderiam inferir, imaginar de uma parábola, as pessoas associavam a personagens. Isso pode ser muito problemático, porque a gente pode ir muito além do que Jesus objetava, ou do que Jesus tinha por objetivo fazer, né? Objetivava. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque Jesus diz aqui: eu sou a vinha, o Pai é o lavrador, e vocês, os discípulos, são os ramos, certo? Mas alguém pode pensar: e o que será que é a água que rega eles? É dizer, não, a água é o Espírito Santo. E as raízes são o quê? E aí começa a trazer personagens para a parábola que Jesus não quis, não intencionou fazer. Isso é um problema muito sério. Porque a gente pode sair, não, mas estamos ainda, porque Jesus está falando de uma linguagem agrícola, então tem. Não, mas calma, não é assim que se interpreta. Isso é o que eu chamo de extrapolar o significado da parábola, e a gente não pode fazer isso. A gente tem que interpretá-la em seu devido contexto, para que a gente não chegue a conclusões que o Senhor nunca teve a intenção. Mas e como chegaremos a essas conclusões somente que Jesus teve? É simples, irmãos. Nós descobrimos as intenções de Jesus quando a gente não analisa um versículo para apoiar ideias, mas analisamos todo o discurso. Tá bem? Analisamos todo o conteúdo da parábola, o que ele disse antes, o que ele disse depois. Também devemos ter o cuidado de que
Parábolas, elas servem para ensinar verdades espirituais. Elas servem necessariamente para extrairmos doutrinas de um texto parabólico. A gente deve ter cuidado com isso. Pode haver doutrina em parábolas? Pode. Mas extrair somente de uma parábola é muito perigoso, porque a gente pode acabar confundido. Eu posso achar que o Senhor está trazendo uma doutrina especial de um texto, quando na verdade ele só está trazendo um princípio, uma verdade que eu estou querendo trazer ou extrair algo que Jesus não disse. Então devemos ter muito cuidado. E esse é precisamente o caso que os arminianos caem ao interpretar esse texto. Eles extrapolam o significado da parábola. Eles vão além do objetivo do Senhor. Vamos lá, irmãos. Vamos compreender melhor o que o mestre diz. Jesus começa dizendo assim, e olha, com a minha expressão começa, não é bem começa. Porque esse discurso de Cristo não começa aqui no capítulo 15. Se os irmãos observarem, Jesus está falando sequencialmente para os discípulos desde o capítulo 13. 13, 14, é tudo discurso de Cristo, um emendando o outro. Então, quando a gente pega um capítulo assim, uma divisão de um capítulo para o outro, a gente pode pensar, é outro dia, é outra história. Não aqui. Aqui é uma sequência perfeita de tudo que acontece em uma única noite, de discursos do Senhor Jesus. Tá bem? Então, ele diz assim, pelo menos assim começa o capítulo 15. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Você deve lembrar que a videira sempre foi um símbolo para representar Israel. Sempre foi um símbolo. E Jesus está dizendo, eu sou essa videira. Porque Israel está em mim, e quem não está em mim não é Israel. E o meu pai é o lavrador. Então agora ele começa a usar uma linguagem agrícola. Jesus está se comparando com uma planta, que é aquela que dá uvas, e o pai é o lavrador, aquele que planta, aquele que colhe, aquele que realiza a poda, aquele que rega, que limpa. A gente pode pensar nisso? A gente pode. Nós devemos pensar nisso, sem extrapolar o significado da parábola. Então Jesus está dizendo que o seu relacionamento para com o Pai e o nosso relacionamento para com Ele é comparável, não é idêntico, mas comparável a uma vinha plantada por um lavrador. Tudo bem, irmãos? Então Jesus é a videira. E aqui, esse conceito já começa a estar embutido, o conceito de igreja visível. Tá? Porque ele é a videira, na qual todos podem ver. Alguns podem ser participantes dessa videira. E aqui o conceito é de igreja visível, algo que as pessoas podem ver. E ele diz, Deus, o Pai, é o lavrador, ou seja, aquele quem cuida. Aquele quem cuida da videira é aquele que sustenta os ramos, que alimenta eles, que rega, que protege, não é? Que elimina as pragas, que colhe os frutos. Esse é o papel do lavrador. Aquele povo conhecia bem. Talvez nós da cidade, ou que não temos muito contato, tirando aqueles que têm contato com roça, né? Não enxerguemos bem isso, porque não faz parte do nosso lidar cotidiano. Mas daquelas pessoas fazia. Lembra? Aquela era uma comunidade essencialmente agropastoril. Eles lidavam com agricultura, com pecuária e com pastoreio. É uma coisa comum nossa, do nosso dia a dia? Não. Nós lidamos hoje numa vida na cidade, com comércio, com tecnologia, com muitas coisas. Mas aquele povo entendia o que Jesus estava falando. Então Jesus está falando para discípulos. Vocês lembram qual era a profissão primordial dos seus discípulos? A maioria deles, né, em termos de maioria, era pescadores. A gente tinha um ou outro que era cobrador de impostos, que é o caso de Mateus, de Levi, que é Mateus. Então, irmãos, temos aqui uma coisa interessante, que a gente pode extrair, porque Jesus intenciona dizer isso. Ele está claramente se colocando numa posição e colocando o Pai em outra.
como se pai e filho exercessem papéis diferentes. Isso é verdade? Sim. E esse é um conceito da boa teologia que nós chamamos de trindade econômica, ou a economia da trindade. O que é isso? É que as pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, exercem papéis distintos para salvar. É verdade? É sim. Nós temos o Pai que decreta todas as coisas, nós temos o Pai que estabeleceu enviar o Filho. Então o Pai é quem envia o seu Filho. Jesus deixa bem claro, eu vim cumprir o mandato do meu Pai. O Pai envia o Filho, e o Filho faz o quê? O Filho é o sacrifício, ele é a testemunha, o mártir, a testemunha que traz a verdade para nós, e ele é o sacrifício perfeito, substitutivo, ele é o Cordeiro. Nós conhecemos os ofícios de Cristo, sumo sacerdote, profeta, rei, é o que ele é. E o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo aplica a obra de Cristo nos nossos corações. Nós passamos pela regeneração. Então temos a economia da Trindade, a Trindade econômica, unida para salvar. O papel do Pai é um, o papel do Filho é outro, o papel do Espírito é outro, reunidos para salvar. Então está aqui implícito, tá? Jesus diz, eu sou a videira, eu tenho um papel, mas o Pai é o lavrador. Quando a gente se reúne e fala assim, nós somos o corpo de Cristo. A gente diz, nós somos o corpo do Pai? Não, até porque seria um erro teológico. O Pai e o Filho são um em substância e essência, mas são distintos em pessoa. São pessoas distintas, nós já vimos isso. Portanto, nós não somos o corpo do Pai, somos o corpo do Filho. Tá? Então, irmãos, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E ele continua. Todo ramo que estando em mim não der fruto, tem uma condição para isso acontecer. Estando em mim não der fruto, ele o corta. Deixa eu só fazer uma breve alteração aqui só, para minha visualização ficar melhor. Tá. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então vocês viram que Jesus introduziu a parábola dizendo quem são os personagens da parábola. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. E vocês que estão me ouvindo, os discípulos, ele está falando para os seus discípulos, vocês são os ramos. Os três personagens que Jesus intencionou colocar na parábola está lá. O Espírito Santo tem papel nisso? Tem, claro. Mas Jesus está associando o Espírito Santo aqui a algum personagem? Não. Então a gente não deve fazer, senão a gente vai extrapolar o significado da parábola. Ainda que consigamos fazer isso magistralmente, com boa teologia, essa não é a interpretação da parábola. Jesus está falando do Pai, do Filho, que é ele, e dos seus discípulos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Tá? Então, será que Jesus está falando aqui sobre perder a salvação quando ele diz assim, o que não dá fruto, ele corta? Será que Jesus está falando que todo ramo que estando nele, quando não dá fruto, perde a salvação? Então o Pai o corta para que isso fique evidente? Será que essa é a intenção de Cristo? A resposta é bem simples, não. Mas vamos fazer uma admissão. Admitamos que Jesus está dizendo isso. Né? Se a gente fizer isso, irmão, se nós admitirmos, a gente vai ter também que chegar à conclusão que o Senhor Jesus entrou em contradição. E eu fiz questão de colocar dois textos do mesmo livro do Evangelho de João. Poderia pegar de outros livros fora de João? Poderia. Mas estou pegando textos do Evangelho de João. Porque a gente tem que admitir que João errou, Jesus errou, porque são palavras dele, e a gente sabe que a Bíblia é infalível, que o nosso Deus não erra, é inerrante, a Bíblia e o nosso Senhor. Então, observe o que João diz, quer dizer, que Jesus diz, né, que João relata lá no capítulo 10, no versículo 28. Jesus diz bem assim, eu lhes dou a vida eterna. Estou entregando. E a esses que eu dou a vida eterna jamais perecerão. E ele vai além. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aparentemente, quando a gente lê
João 15, versículo 2, segundo a ótica dos arminianos, Jesus está entrando em contradição. Porque, aparentemente, alguém aqui está arrebatando esses ramos, que ali são ovelhas, aqui são ramos, das suas mãos. Né? Portanto, o Pai está tendo que cortar eles agora. Riscar o nome do livro da vida é uma linguagem que eles usam. Mas vai além. Em João capítulo 6, versículos 37 a 39, está escrito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A trindade econômica de novo aqui. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Não posso perder nenhum. Essa é a vontade do Pai. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, se a gente unir esses textos, a única conclusão lógica para que não haja contradição é: esses ramos que não dão fruto não são aqueles que receberam a vida eterna de Cristo e perderam, porque isso não pode acontecer, eles jamais podem perecer. E esses não são nenhum daqueles que o Pai deu a Jesus. Porque todo aquele que o Pai dá a Cristo, esse vai a ele e não é lançado fora de modo nenhum. É enfático essa verdade. Então, como podemos interpretar isso? Então, vamos lá. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele o limpa para que produza mais fruto ainda. Então, vamos explicar o texto. Para estando em mim, irmãos, existe pelo menos duas possibilidades. Tá? Existe uma, como temos dito, por profissão de fé meramente exterior. E esse aqui claramente seria o caso de Judas Iscariotes, né? Aquele que estava em Cristo meramente pela palavra da sua boca, mas que não tinha um coração transformado, nem era habitado pelo Espírito Santo. É o que nós diríamos hoje como alguém que pertence à igreja visível, a igreja que todos podem ver, todos podem atestar, mas que não pertence à igreja invisível. O que é a igreja invisível, irmãos? É a igreja de todos os crentes espalhados pela terra, que são verdadeiramente crentes. Que a gente não pode atestar porque não sondamos os corações, mas Deus pode. Então, igreja visível é aquela que nós podemos ver. Invisível é aquela que Deus vê, porque Ele enxerga os corações. Então, um conceito só para a gente diferenciar. Todos que são verdadeiramente crentes, do passado, presente e futuro, daqueles que são apenas por profissão exterior. Que dizem ser, mas que não tiveram o coração transformado por Cristo, que não tiveram o coração habitado pelo Espírito Santo. É o que nós popularmente conhecemos de joio no meio do trigo. Veja, igreja visível é só joio? Não, viu, irmãos? Igreja visível é toda aquela que a gente pode ver. E aquela que a gente pode ver quando a gente bate o olho, tem no meio muitos crentes, mas infelizmente tem descrentes também. Tem falsos cristãos, tá? Então temos uma dupla possibilidade quando Jesus fala: todo aquele que estando em mim. O que seria estar em mim? É que tem uma profissão de fé, que professa Cristo. Algumas dessas profissões são meramente exteriores, são falsas, são da boca para fora. E outras são verdadeiras, são uma profissão que vem da fé salvífica. Então aqueles que estando em mim, que professam, mas que não dá fruto, é dito que Deus o corta. Porque nada mais é que dar fruto. É outro ponto que a gente já viu aqui da nossa Ordo Salutis, que é a santificação. E nós já vimos que só é verdadeiramente santificado e passa a dar frutos um verdadeiro cristão. Nós já vimos que só é verdadeiramente santificado quem foi regenerado, quem nasceu de novo. Nós vimos que há uma obrigatoriedade nisso. Alguém que foi regenerado, esse passa a ser santificado, ainda que em velocidades distintas, que em padrões distintos de outros irmãos. Então, quem dá fruto é um verdadeiro cristão. O que não dá fruto, esse não é cristão. Então, aqui está uma boa evidência da salvação. O verdadeiro cristão, esse produz fruto. Que fruto? Frutos dignos de arrependimento, frutos de boas obras, mas ele também apresenta o fruto do Espírito. Jesus está falando aqui do fruto do Espírito, irmãos?
Não, ele está falando só de fruto, que é bem mais amplo. Podemos entender que o fruto do Espírito está aqui dentro? Podemos. Mas aqui Jesus está falando de uma forma bem mais ampla, tá? Então, esse dá sinal de que a conversão dele não é da boca para fora, mas verdadeira. Há uma mudança e ele apresenta bons frutos em todos os níveis. Então está claro aqui que aquele que é cortado são ramos falsos, que tentaram se agarrar em Cristo com a esperança errada, com a fé errada ou com propósitos errados. Então é bem óbvio. Jesus não está dizendo que alguém estava nele verdadeiramente por uma fé salvífica e depois foi cortado. Mas alguém que estava... Lembrem, por que a gente pode fazer isso? Porque quando a gente está vendo Jesus fazer uma parábola, ele não está extrapolando o significado da parábola. Se a gente extrapolar o significado da parábola, a gente pensa, não, porque numa planta, o ramo, ele nasce dela. E se ele nasce, ele é um ramo verdadeiro. Mas Jesus, em outros momentos, fala em parábolas de ramos enxertados, né? De ramos que foram colocados lá, colado exteriormente, colado por fora. Né? Então, obviamente, o significado aqui é mais simples. Jesus não está indo além, extrapolando o significado. Ele só está dizendo o seguinte, queridos, ele está olhando para os seus discípulos e está dizendo, ainda que alguém diga ser meu seguidor, se não apresentar um fruto de conversão verdadeira, a confissão exterior não vale nada. Ele tem que dar fruto. Aquele que me segue, Jesus está dizendo assim para os seus discípulos, quem me segue apresenta fruto. Irmãos, lembre, quando a gente vai interpretar uma parábola, nós devemos entender o que é que Jesus quer dizer. O que Jesus está querendo dizer é isso. Um servo fiel de Deus apresenta fruto. E ele está dizendo isso numa linguagem parabólica. A gente não pode pegar a linguagem parabólica e complicar. A parábola ela serve para descomplicar, para apresentar a verdade de uma forma mais palatável e simples. E não para complicar. E não para a gente pegar todos os detalhes e meandros daquilo e tentar entender um significado oculto. O significado é simples. Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo, se vocês são meus discípulos de verdade, vocês darão fruto. Mais adiante ele diz, não chamo só vocês discípulos, chamo meus amigos, porque fazem aquilo que eu mando. Pode falar, meu irmão. Frutos que você fala de verdadeira conversão. Um apóstata, alguém, um falso cristão, ele pode dar uma coisa parecida com fruto. Não é? É tanto que engana muitos. É tanto que engana muita gente. Não é? Um apóstata, ele pode ser um bom pregador, sabia? Pode. Um apóstata pode conhecer boa teologia. Um apóstata pode ter um casamento sem nenhum defeito. Pode. Um casamento exemplar, ter filhos. Né? Mas ele, em um momento, ele se mostra como apóstata, como alguém que abandona a fé. Tá? Então, isso não seria frutos. Isso seria só uma vida moral. Alguém que tem uma moral elevada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode confundir. Né? Alguém de moral elevada, alguém que é um exemplo para a sociedade, e a gente pode confundir isso com bons frutos. Por que a gente pode fazer essa comparação? Porque a gente tem pessoas que são declaradamente anticristãs, não cristãs, que também têm uma moral elevada. Que vivem em uma família tradicional, que defendem coisas que a gente defende para a sociedade, para a política, para a vida, para os estudos. E mesmo assim não são cristãos. Não é? Então a gente só tem que confundir isso. Não é? O que é dar bom fruto? São frutos dignos de arrependimento. É algo que provém do Espírito. É uma mudança que existe para a glória de Deus e não apenas para satisfação própria, porque eu tenho um ideal. Mas é algo que surge para que Deus seja glorificado. Então esses são os bons frutos. Pode. E aqui é sobre apóstatas. Né? Jesus está dizendo, aqueles que estão em mim e não dão esses bons frutos, ele o corta. Né? O exemplo clássico aqui é o de Judas, né? Oi? Isso, perfeito. Isso. Né? Mas adiante ele vai dizer o que tem de bom ânimo, esse mundo. Jesus está dizendo, olha, vocês vão passar por dificuldades, eu vou para o Pai, então vocês têm que permanecer.
A mensagem de Cristo aqui é uma exortação amorosa aos seus discípulos. Olha, quem não permanece em mim, o Pai também não permanece nele, nem eu, nesses que não permanecem em mim. Portanto, permaneça. E o que é permanecer? Quem permanece em mim dá bom fruto. Quem permanece em mim vive para a glória de Deus. Quem permanece em mim ouve os meus mandamentos, obedece, guarda. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que a gente não pode extrapolar, porque ele tem um objetivo. O objetivo aqui é criar uma doutrina sobre perda ou não de salvação, irmãos. Não. Jesus não está com esse objetivo aqui na mente. O seu objetivo é ensinar os discípulos. Por que estamos estudando esse texto? Porque os arminianos pegam esse texto fora do seu contexto. Quando eu digo fora do seu contexto, é fora do objetivo de Cristo e querem extrair uma doutrina da qual claramente no discurso de Jesus essa não é a intenção dele. A intenção é exortar. Permaneça. Irmãos, é possível existir outras exortações sobre isso? Existem muitas na Bíblia. Pode falar, irmão. Mateus 7. Eu acho que a gente vai citar esse texto hoje, mais na frente. Ah, pronto, a gente citou essa semana passada. Exatamente isso. Jesus está dizendo o quê? Para aquele texto, né? Que eles dizem, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, né? Expulsamos de... Aí, ó, fizeram várias coisas. O que é que Jesus disse? Ah, não, vocês eram meus e agora perderam a salvação. É isso que Jesus disse? Não. Jesus disse que eles eram mentirosos, que eles não tinham expulsado demônio? Não. Jesus diz, olha para eles e diz o seguinte, apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Eu nunca tive uma relação com vocês. São condenados, é isso. O que eles nunca foram era crentes. Eles eram apenas joio. Eles até experimentaram, até fizeram coisas grandes. Exerceram o ministério. Mas o que Jesus está dizendo é, eu nunca tive uma relação com vocês. O que Jesus está dizendo, eu sempre conheci o coração de vocês, e o coração de vocês nunca foi meu. Vocês eram membros da igreja, mas nunca foram cristãos. Né? Eles são condenados. Né? Exatamente, esse texto se aplica perfeitamente ao que Jesus está dizendo aqui. Aquele que não dá bom fruto, esse é cortado. Mas veja, o texto não para por aí. O texto é lindo, o texto continua. Né? E Jesus diz mais. Essa passagem ela vai muito além, não é, dessa verdade. Ela também é sobre o cuidado provedor do Pai. Observe que a intenção de Jesus é dupla. É mostrar como o Pai lida com apóstatas, como o Pai lida com falsos cristãos e como o Pai lida com cristãos verdadeiros. Observe. A primeira parte do versículo 2 é: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Para por aí? Não. Agora ele fala dos ramos verdadeiros. E todo que dá fruto, ele limpa. E para que Deus limpa? Para que o lavrador limpa? Para que produza mais fruto ainda. Olha a sequência linda. Essa é a consequência. Né? É que os filhos devem produzir mais frutos ainda. Quem dá fruto é quem foi salvo, quem foi regenerado. Isso é uma evidência da salvação. Isso é uma evidência de que pertence ao Senhor. Assim, o verdadeiro filho, ele é aperfeiçoado, né? Quando Deus o polda. Ó, quem dá fruto é evidência de que é um verdadeiro crente. E o que é que Deus faz com ele? Ele o limpa. Essa limpeza aqui, aquele povo conhecia, era a poda, né? Para que a árvore ela crescesse e pudesse os ramos dar novos frutos. É uma limpeza. Podemos extrair lições sem extrapolar a parábola? Podemos. O que seria a poda? Bem, como Jesus vai falar que mais na frente que aqueles homens vão passar por tribulações, por dificuldades, mas que ainda assim o Pai estará cuidando deles através da poda, podemos entender que a poda aqui é a disciplina do Senhor, é o cuidado, não é? São as tribulações que nos aperfeiçoam. Porque quando somos aperfeiçoados pelas tribulações, o que é que a gente faz? Frutificamos, a gente dá mais frutos para Deus. Né? Então, isto é, ele poda os seus discípulos. Ele poda esses ramos. Olha a diferença. Uns ele corta, porque não são verdadeiros e não dão frutos, mas os que dão frutos ele não corta, mas ele poda. E ele poda, aqui é um sinônimo de cuidado, mas também de provas, para que esses frutos sejam dados
com mais intensidade. Assim é o verdadeiro filho, né? Assim o verdadeiro filho é aperfeiçoado, tá bem? Sendo cuidado e podado pelo Senhor. E o que acontece com os verdadeiros filhos? Eles não só dão fruto, mas eles são cuidados de tal maneira que dão mais fruto ainda. Então, essa é uma clara evidência da verdadeira salvação, do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristão, ele é cuidado, aí ele dá fruto. Ele é podado para dar mais fruto. Ele é aperfeiçoado para dar mais fruto. E qual é a evidência do falso cristão? Ele fala que acredita em Deus, ele fala que está com Cristo, visivelmente para as pessoas. Ele pode até ser um ser moral, só que ele não é podado por Deus. A poda dele é ser cortado. E quando é cortado, o que acontece? Ele é lançado para ser queimado, né, com a palha. Então temos a promessa, né, de Deus. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então Jesus olha agora para os seus discípulos e diz: vocês já estão limpos. O que é isso que Jesus está dizendo? Não é para isso que serve a poda, para limpar aquelas impurezas, para que eles possam dar fruto. Jesus está dizendo assim: a primeira parte vocês já passaram. Vocês foram enxertados em mim, não por qualquer achismo, mas porque a minha palavra invadiu seus corações. Vocês já foram limpos. O que Jesus está dizendo? Vocês agora estão no ponto de começar a frutificar. Lembra, irmãos, aqui é o final do ministério de Cristo. Jesus estava prestes a ser preso naquela mesma noite, traído. Ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos antes de ser morto. Ele está dizendo assim: agora vocês estão prontos para serem, para frutificarem. Vocês estão limpos, vocês já foram podados. Então Jesus declara que aqueles discípulos que ouviam estavam limpos. Eram ramos que estavam prontos para apresentar o fruto. Quem não apresentasse, estaria apenas atestando que essa associação à videira não era um enxerto verdadeiro. Que não era real esse cristianismo, mas apenas visual, mas apenas externo. Esse é o caso de Judas, não é? Por um tempo, Judas esteve associado à videira verdadeira. Algumas pessoas poderiam dizer, olhar para Judas andando com Cristo, andando com os outros discípulos e dizer: olha, é Jesus e mais 12. Aqueles 12 são cristãos. Judas, já vimos aqui na semana passada o estudo de caso de Judas. Judas apresentou alguns feitos diante do povo. Não é? Judas, ele foi dotado de dons especiais. Mas Judas, ele apresentou o fruto? Não. O principal fruto que um cristão pode apresentar é o fruto do arrependimento. Que esse é o que define o cristianismo autêntico. Esse Judas não apresentou. Então Judas é um daqueles que o irmão Paulo citou aí, que diz: mas Senhor, expulsei demônios. Eu fiz sinais, eu curei, eu preguei, eu evangelizei, eu pastoreei. Aí Jesus diz o quê? Mas você nunca se arrependeu. E não tem como se associar a Cristo sem arrependimento. Então Jesus diz: eu nunca vos conheci, aparte-se de mim. Então veja que a primeira limpeza realizada é a da pregação da palavra. E essa é confiada a nós também. Pregue a palavra a todo mundo. Contudo, há a possibilidade, como já vimos aqui em outros textos, da palavra pregada cair em solos inférteis. A palavra que cai no solo rochoso, onde a semente não germina. Há alguma palavra que cai, que é isso que faz dar essa aparência de um falso cristianismo, num solo que ainda germina, porém ele é cheio de espinhos e logo sufoca e logo o ramo morre. Não é? Há outras que caem num solo que ela germina, mas o solo é raso. Então, logo, sem profundidade, a planta não acha a sua água, não acha alimento e morre também. E a palavra que cai em solo fértil. O que acontece? Ela germina, ela cresce e ela dá fruto.
Só que alguém poderia dizer, Jesus está sendo muito claro para aqueles discípulos. Alguém poderia dizer, se Jesus está falando para os seus apóstolos, ele está dizendo assim, vocês já estão limpos. Parece uma coisa, prego batido, ponta virada aqui, né? Jesus está sendo muito enfático, vocês estão limpos. É uma declaração. Se eles estão limpos, então por que Judas se perdeu? Será que Jesus está dizendo que Judas está limpo? E como Judas depois se perdeu se ele está limpo? Aí que vem a beleza majestosa desse texto, meus irmãos. Esse texto, como eu disse, encontra-se na última noite de Cristo, antes dele ser preso, antes dele ser traído. Eu convido você a abrir João 13. Abra comigo aí sua Bíblia em João 13. João 13 começa com aquele texto de Jesus lavando os pés dos discípulos e logo o traidor é indicado. Tá bem? Isso acontece no versículo 21. Vou ler brevemente aqui, João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Jesus está diante dos 12, na mesa da ceia. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos discípulos, aquele a quem ele amava. É o próprio João, tá? Que escreve, é porque ele é humilde, ele não quis dizer que era ele mesmo. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, olha o que está escrito, irmãos. Imediatamente Satanás entrou nele. Jesus permitiu isso. Então Jesus disse a Judas, olha o que Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, olha o que aconteceu. Judas logo saiu e era noite. Irmãos, o que é que isso tem a ver com o nosso texto? É que todo esse relato, até o capítulo 18, irmãos, é um discurso de Jesus para os seus discípulos. Judas saiu, não foi? Se você continuar rolando, você vai ver, e continuar lendo, você vai ver que Jesus continua falando. Acaba o capítulo, mas não acaba a noite. Então, quando Jesus diz isso aqui para os seus discípulos, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado, não tinha 12 apóstolos, tinha apenas 11. O traidor não estava ouvindo porque não era para ele essa verdade. Entendem a beleza do texto? Não tem uma falha na boa teologia. Não tem uma falha nas escrituras. Jesus não está falando essa palavra para Judas, estava falando para os 11 que permaneceram, cheios de pecado, cheios de falha, mas nenhum deles era apóstata, a não ser Judas. E Judas não estava mais. Judas só vai voltar, irmãos, lá no capítulo 18, tá? Judas só vai voltar à presença de Jesus e dos discípulos no capítulo 18, porque tudo isso é uma cena que Jesus está ensinando aos seus discípulos, falando, mas na frente ele começa a orar, a oração sacerdotal, e só no capítulo 18 é que isso acontece. Versículo 1, depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. E aí ele faz aquela cena, né, que ele beija o Senhor Jesus e com um beijo trai o Filho do Homem. Então veja, tem esse lapso aí na narrativa de João,
É do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 capítulos, que é muito denso, que conta apenas o que aconteceu numa única noite. E Jesus e Judas só volta naquele outro capítulo. Então essas palavras dessa parábola não eram para Judas. É um momento mais íntimo que Jesus está apenas com os 11 apóstolos. Isso é incrível, irmãos. Porque não deixa a brecha para dizer, olha, Jesus disse que Judas está limpo. Não, porque Jesus não disse isso para ele. Disse apenas para os 11. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Deu para entender, irmãos? Então Jesus olha para eles, depois de dizer que eles estão limpos, veja, ele fala de modo geral. Quem não permanece em mim, o Pai corta. Quem permanece em mim dá muito fruto. Mas vocês, 11, vocês já estão limpos. Claro que isso vale para todos aqueles que estão limpos, mas Jesus está falando para os 11. E agora ele diz, permaneçam em mim, e eu lhes dou a garantia, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Gente, aqui tem muita teologia boa, né? Há uma ordem clara de permanência. Só em Cristo, só aqueles que permanecem fiéis podem dar fruto. Isso nos ensina que longe de Cristo não existe bom fruto. Longe de Cristo ninguém pode fazer o bem. Por mais moral que seja, por mais legal que seja a pessoa, por mais agradável que ela seja, longe de Cristo, bom fruto não há. Então aqui não é mero permanecer externo, não é mero ser membro de uma religião, ou ter uma confissão meramente exterior. Mas aqui o permanecer em estreita comunhão e relação com Cristo, confiando, sendo guardado, cuidado, dependente de Deus. Então Jesus dá essa declaração. Quem permanece em mim, eu permaneço nele. Quem está em Cristo, ele declara que permanece de volta, é uma garantia de Cristo. Isso é reciprocidade. Jesus não rejeita ninguém que está verdadeiramente com ele. Observe se essa garantia não é já uma prova suficiente de que não se perde a salvação. Jesus disse, permaneçam em mim. Quem permanece em mim, eu permaneço de volta. Ou seja, aqueles ramos estavam em Cristo? Não, senão não seriam cortados. Porque Jesus dá a garantia que quem permanece nele, ele permanece de volta. Então, aqueles ramos nunca estiveram em Cristo. Em outras palavras, nenhum regenerado se perde. Então, sem Jesus, ninguém apresenta bons frutos. Tá? E sem Jesus, e quem está em Cristo, de verdade, esse apresenta bons frutos. É uma dupla verdade, irmãos. Sem Cristo não há bom fruto, e em Cristo há obrigatoriamente bons frutos. O que pode acontecer é a quantidade desses frutos bons dados pelos cristãos serem diferentes, por causa da questão da santificação. Né? Que deve ser progressiva, contínua, não é? Mas em Cristo há bons frutos. Se não há bons frutos, a conclusão é óbvia, não se está em Cristo. Jesus continua, eu sou a videira. Agora ele posiciona as pessoas, né? Isso já estava implícito antes, mas agora ele deixa bem claro. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá bom fruto. Esse dá muito fruto, na verdade. Não é só dar fruto, mas dá muito fruto. Porque os que permanecem em Cristo devem fazer isso em abundância. Por isso é inconcebível que um verdadeiro cristão viva equiparado no mesmo estilo de vida de um mundano. É por isso que em outros momentos Jesus tinha dito lá no Sermão do Monte também, que se a sua justiça não exceder muito a dos fariseus e escribas, vocês não podem ver o reino dos céus. Porque é inconcebível, irmão, se alguém que seja cuidado diretamente, amado pessoalmente por Deus, não dê muito fruto. Então ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Longe de Cristo, ninguém pode fazer nada. Então Jesus é a nossa força. Sem ele nós estamos perdidos. Aquele que mantém comunhão real com Cristo, não só dá frutos, esse dá muitos frutos. Pois é constantemente podado pelo lavrador, que é o Pai. E sem ele ninguém pode fazer nada que agrade a Deus. Essa verdade a gente consegue ver em muitos textos das Escrituras. Uma delas é Romanos 3,10. Como está escrito,
não há um justo nenhum sequer. Falando dos mundanos, não há quem faça o bem, não é? Em outros momentos, Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então as escrituras estão repletas de apresentação da natureza corrompida do homem que sem Deus são incapazes de fazer qualquer coisa. Se alguém não permanecer em mim, Jesus continua, será lançado fora, a semelhança do ramo. Veja como ele usa essa palavra, a semelhança, em comparação ao ramo, será lançado fora. Para que a gente veja que é só uma comparação. Isso não está dizendo que literalmente somos ramos. Para que a gente não extrapole essa verdade. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo. E o que acontece? E secará. E o que aconteciam lá? E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Chega uma hora que as pessoas que trabalham, né, os lavradores que trabalham, vão cortando esses ramos defeituosos e vai juntando um monte. E vai ficar aquele monte lá. Ele seca depois de um tempo. Pouco tempo ele já está seco. Observe quando uma folha cai, seca mesmo. E faz o quê com um bocado? Queima, para acabar, para exterminar. É isso que acontecerá. O permanecer, então, aqui é uma evidência da fé. O não permanecer é uma prova de mera confissão, puramente exterior. Permanecer vai muito além de apenas continuar membro de uma igreja. Permanecer no ensino, na vigilância, na confiança, na esperança, na busca. Isso é permanecer como um cristão verdadeiro. Os que abandonam a carreira como apóstatas, esses logo perecem. Logo perecerão. Não demora muito. Aqueles que abandonam, que um dia estiveram no nosso meio, como João diz, mas não eram dos nossos, é incrível, irmãos. Como parece exatamente um ramo, como Jesus fala. Um dia eles estão bem aqui, louvando, cantando e fazendo alegre. Coisa puramente teatral. Mas ainda assim, de alguma forma, eles são abençoados por estar no meio do povo de Deus. Quando sai, esse povo cai parece que cai de um abismo. Porque é terrível a queda. É terrível essa separação, essa expressão de apostasia. Nunca ninguém sai da igreja e permanece, continuo vivendo um estilo de vida santo. Não. Quando sai, é uma decadência. Você vê, o semblante da pessoa muda. Na nossa era, a gente costuma ver pelas postagens, né, no Instagram, pelo estilo de vida que leva, pelos hobbies que adquirem. A semelhança do ramo, eles secam. Não é? Então, Jesus usa essa imagem, né? Assim como o lavrador ele queima para não juntar aquele lixo, essa é a imagem do juízo, né? Assim, eles serão também condenados com fogo. Então isso, irmãos, não é uma declaração doutrinária de que se perde a salvação, mas é um chamado para que todos os crentes tenham a responsabilidade de busca vigilante, incessante, para que não se deixe levar pelas coisas do mundo, se separar de Cristo. E Jesus diz mais, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então Jesus dá essa garantia de que aqueles que estão em Cristo, Ele, o Pai, ouve as orações. Ele atentamente escuta. Ele se permanecerem é a condição para a verdadeira comunhão. E ele diz mais, e as minhas palavras, se as minhas palavras permanecerem, não é só eles permanecerem, mas a palavra, o ensino permanecer em nós. Essa é a condição para o entendimento de fé, significa dizer que Deus também permanece em nós. E Jesus diz isso, essa permanência é apresentada com mais cuidado da parte de Deus. Pedirão o que quiserem, e assim será feito. Alguém pode dizer, eu posso pedir qualquer coisa. É evidente que a gente não pode extrapolar o ensino de uma parábola. Então se eu pedir o que eu quiser, então eu vou pedir um avião e vai chegar na porta da minha casa um avião. É óbvio que não. Porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que permanecem em Cristo, e que as suas palavras permanecem nele, eles não pedem qualquer coisa. Eles sabem o que podem e o que devem pedir. Eles sabem o que podem e o que devem querer, porque o nosso Deus ele não age só no nosso intelecto, mas ele também age na nossa vontade, nas nossas consciências, em todo o nosso ser. Então eu me lembro desse texto que também está lá no Sermão do Monte.
que diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, é muito claro que Deus está disposto. E quando você olha, qual é o contexto? Esse aqui é o contexto do Sermão do Monte. Jesus nos ensinando a amar a Deus, a buscar, a viver em conformidade com a sua lei. Alguém poderia pensar, é muito difícil. Quem é que consegue viver assim? Não é? Quem é então que será salvo, como os discípulos perguntaram? Aí Cristo disse, para vocês é impossível, mas para Deus nada é impossível. Portanto, peçam, porque Deus enche a todos que lhe pedirem verdadeiramente com o seu Santo Espírito, para que possam viver para a sua glória, para que possam dar muito fruto. E ele diz, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. E eu lembro da primeira pergunta, né, dos catecismos reformados, catecismo de Westminster, catecismo puritano. Qual o fim principal e supremo do homem? Para que Deus criou o homem? Para essas duas coisas. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Não tem como separar, tá? Você não glorifica um dia e se alegra no outro. Essas coisas acontecem em conjunto. Adorar a Deus e nos alegrar é o que acontece quando nós frutificamos, porque foi para isso exatamente que fomos criados. Né? E agora vem a prova final. E Jesus diz, e assim, observa o objetivo, mostrarão, darão prova que são os meus discípulos. Então, somente os discípulos verdadeiros, o que é discípulo? Aquele que segue, aquele que aprende, aquele que é um aluno, que está aprendendo, que está debaixo, seguindo, ouvindo, obedecendo. Somente os discípulos verdadeiros provam que são. Somente os discípulos verdadeiros dão fruto. Né? E assim vocês mostrarão que são os meus discípulos. E essa prova acontece quando damos fruto. O que é que o falso faz? Não dá fruto. Então ele também prova. Ele prova que não é um discípulo, ele logo é cortado e logo perece. Os verdadeiros cristãos não perecem jamais. Mas esses glorificam a Deus e se alegram em Deus. Os falsos cristãos, eles não glorificam a Deus. Não há conversão, não há arrependimento e, consequentemente, também não há alegria verdadeira neles. Enfim, o texto continua, não é? Nosso objetivo era tratar-se ali até o versículo 8, que está a essência, não é? Para a gente acabar com esse entendimento errado de que está sendo dito por Jesus que pode se perder a salvação. Não é? A continuação do texto é, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Olha, isso é uma declaração de amor. Se o Pai me amou, eu amo vocês. A consequência disso, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, olha como é uma condição, né? Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que incrível. Só somos alegres de fato se obedecemos. Se obedecemos, permanecemos no amor. Se permanecemos no seu amor, damos frutos. Gente, não tem como quebrar uma corrente sólida. Não tem como alguém, eu obedeci, fui fiel, fui cortado. Não existe. Não tem como. Tá? É ilógico. É forçar uma coisa que Cristo não tentou dizer. E não disse. Né? Alguma pergunta, irmãos? Alguém quer questionar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? As próximas passagens, né, que são também passagens polêmicas das Escrituras, veremos, né, é a de Hebreus 6, né, que é o texto que diz, é impossível renová-los para o arrependimento. Será que eles foram arrependidos e perderam a salvação? Provaram o dom do Espírito, como o texto diz. Hebreus 10, já não resta sacrifício.
pelos pecados de alguns, né? Apocalipse 3, jamais apagarei seu nome do livro da vida. Será que Deus está falando que é possível apagar o nome do livro da vida? Não é? E 1 Samuel 16, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Eita, será que Saul era batizado com o Espírito Santo e desbatizou e deixou de ser? Será que era isso? Então, se Deus permitir, nós vamos lidar com esses textos. Tá bem, irmãos? Amém? Então, vamos nos colocar de pé para orar, encerrar com a bênção apostólica.